Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre a visita da Polícia Federal à casa de Bolsonaro. Sim, Bolsonaro foi alvo de operação da Polícia Federal e está preso. Eu vou explicar por que ele está preso antes de você ficar bravinho, né? Hoje fomos acordados com a notícia de que a polícia estava lá, toque-toque, na casa do Bolsonaro e ele teve que receber a Polícia Federal para tomar o café da manhã, né? E foi um café da manhã muito indigesto. Nós vamos entender dessa notícia, mas antes, se inscreva no canal, dê aquele joinha e compartilhe este vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Então hoje foi uma sexta-feira agitada na parte da manhã, porque Bolsonaro foi alvo da operação da Polícia Federal. Ele estava em casa no momento em que a Polícia Federal chegou ao local e precisará usar tornozeleira eletrônica e não poderá usar as redes sociais. Todo mundo sabe que a partir de ontem nós viramos Venezuela com o fechamento ou a limitação de decisões tomadas pelo Congresso Nacional. O STF tomou a prerrogativa de anular decisões do Congresso Nacional. Isso a gente discutiu num vídeo atrás, foi uma chacota que fizeram com o Congresso. Foram 383 votos a favor da derrubada do EOF e o STF, junto com Alexandre de Moraes, resolveu abraçar o pudim de pinga, o Lula, e fazer com que a retomada do EOF acontecesse e o aumento também do valor do EOF acontecesse e também a cobrança será retroativa. A gente falou tudo isso no vídeo anterior. Mas fato é que Jair Bolsonaro foi preso. Sim, ele foi preso, não da maneira tradicional, mas da maneira que a gente tinha falado aqui no canal. Eu falei que Bolsonaro seria preso, mas ele não estaria encarcerado, ele seria preso em casa e foi exatamente isso que aconteceu. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de busca e apreensão em uma operação da Polícia Federal hoje, sexta-feira, e o alvo foi sua residência em Brasília, no bairro do Jardim Botânico. Também há ordens de busca em outros endereços com sede do PL em Brasília, como a sede do PL em Brasília. Vale lembrar que foi nesse escritório que a Polícia Federal encontrou a tal minuta do golpe que nunca foi esclarecida, que nunca apareceu. E eu volto a falar, se você é esquerdista, se você é burro ou imbecil, procure saber da lei. Não houve tentativa de golpe. Essa narrativa da tentativa de golpe foi tirada do orifício corrugado lombar de Alexandre de Moraes e vocês, idiotas, caíram nessa narrativa de tentativa de golpe. O caso é que estamos vivendo já um regime, já nos tornamos Venezuela, a Polícia Federal está obedecendo ordens ilegais do Alexandre de Moraes, prendendo pessoas que não têm foro privilegiado. Aliás, Jair Bolsonaro já não é mais nada, né? Está inelegível e impossível de ser candidato a alguma coisa, portanto, Jair Bolsonaro é um civil, nada mais é do que um ex-presidente da República, né? Então é assim que o STF está tratando o Bolsonaro, como um ex-presidente da República qualquer, e não é assim que funciona. Então a Polícia Federal divulgou uma nota que afirma: a Polícia Federal cumpriu sexta-feira em Brasília 2 mandatos de busca e apreensão, além das medidas cautelares diversas da prisão em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito da PEC 14.129. Vamos falar um pouquinho sobre lei, gente. A Polícia Federal não pode cumprir essas ordens ilegais de prisão. Na verdade, a gente está falando da Gestapo, né? Carinhosamente chamada de Polícia Federal. Enfim. A gente fala da Lei 302, do artigo 302 do Código de Processo Penal. A Polícia Federal só pode prender cidadãos comuns que não têm prerrogativa do foro privilegiado se estiverem cometendo crime flagrante delito. Se ele for pego com a mão na massa, com a mão em armas, escondendo ou lavando sangue da parede, escondendo pedaços do corpo que ele desmembrou, então esse é o flagrante delito e aí a Polícia Federal poderia entrar em ação. Mas não existe nada que comprove que Bolsonaro estava cometendo algum tipo de crime. Ele estava simplesmente na sua casa e ele não cometeu crime nenhum.
Aliás, ele é réu num teatro macabro de cartas marcadas feito pelo STF para condená-lo a partir de uma suposta tentativa de golpe de Estado, sem armas, sem exército, sem tanque de guerra, sem tiro, sem absolutamente nada. Então, é um teatro onde o depoimento de um dos principais, né, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro, Mauro Cid, está completamente contaminado, cai em contradição, fala coisas e depois desmente. Então, ele já disse que o Bolsonaro nunca tentou um golpe, não tem nada provado, não existe minuta, enfim, isso é assunto que já foi passado, e se você não acredita, estude, procure buscar o que é verdade e o que não é verdade. Então, esse mandato de prisão foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro estava em casa e, segundo o Lauro Jardim, né, que é o colunista da Globo, as medidas restritivas incluem proibição do ex-presidente de usar redes sociais e de se comunicar com o filho Eduardo Bolsonaro, e o obrigam a usar tornozeleira. Isso é prisão, gente. É uma prisão domiciliar. Ele está cumprindo uma prisão num regime semiaberto. A única diferença é que ele não foi colocado na cadeia direto, né? Mas é isso que o Alexandre de Moraes fez. Alexandre de Moraes, inclusive, dobrou a aposta após a carta de Donald Trump enviada ao povo brasileiro, que novamente falava sobre o Bolsonaro. Então eu vou mostrar para vocês aqui a carta que o Donald Trump enviou ontem. Vou colocar aqui. Aqui está a cartinha que o Donald Trump publicou para Jair Bolsonaro. Aqui está. Honorável Jair Presidente Messias Bolsonaro, 38º Presidente da República Federativa do Brasil, Brasília. Prezado senhor Bolsonaro, vi o tratamento terrível que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto e que se voltou contra você. Esse julgamento deve terminar imediatamente. Eu não estou surpreso em vê-lo liderando nas pesquisas. Você foi um líder altamente respeitado e forte e que serviu bem ao seu país. Compartilho do seu compromisso em ouvir a voz do povo e estou muito preocupado com ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que vêm do governo atual. Tenho expressado fortemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio da nossa política tarifária. É meu sincero desejo que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar opositores políticos e ponha fim a esse regime de censura ridículo. Estarei observando de perto. Sinceramente, Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Pois é, essa foi mais uma das cartas aí enviadas de Donald Trump para Jair Bolsonaro, com um recado direto ao Brasil e ao Alexandre de Moraes, que é o presidente do Brasil hoje, né? O Alexandre de Moraes, que está no regime. Estamos já na Venezuela. Vem com o papo, nós estamos nos encaminhando para a Venezuela. Não, hoje já nós somos um regime. Já estamos numa Venezuela, onde o Alexandre de Moraes emite ordens ilegais e fala que Jair Bolsonaro estava cometendo um crime, sendo que ele estava em casa e não teve crime nenhum, né? Então, na casa do Jair Bolsonaro foram apreendidos computadores, celulares e ainda acharam um pendrive. Sim, senhores, a Polícia Federal voltou do banheiro da casa do Bolsonaro dizendo que achou um pendrive. Ali, olha o que diz a notícia. Bolsonaro sugere que pendrive apreendido foi plantado pela Polícia Federal. Alvo de busca e apreensão, o ex-presidente disse que nunca abriu o aparelho na vida e que iria questionar a Michelle. Ele perguntou se o pendrive realmente pertencia a Michelle, né? O ex-presidente sugeriu que o pendrive apreendido pela Polícia Federal durante a operação na sua casa teria sido plantado pela corporação, eu não duvido nada,
a Polícia Federal é a Gestapo, cumpre ordens ilegais, né? Bolsonaro foi alvo de um pedido de busca e apreensão autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O interessante disso tudo é que o pedido de busca e apreensão foi autorizado pelo Alexandre de Moraes. E depois o Alexandre de Moraes fez uma reunião justificando a busca e apreensão na casa do Bolsonaro, tipo assim, dizendo, eu não tenho culpa sozinho, eu vou fazer uma reunião aqui, vocês vão votar comigo, né? Então, o STF acabou de formar a maioria para endossar a decisão do Moraes contra o Bolsonaro. Então, quer dizer, o Alexandre de Moraes primeiro tomou a decisão, mandou a busca e apreensão, mandou prender, né, o Bolsonaro, e depois fez uma reunião, falou assim, olha, vota aqui comigo para dizer que todo mundo está a favor. Olha só o nível de descaramento do Chandelle, né? Olha aqui, Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanharam a decisão de impor medidas cautelares ao ex-presidente. Faltam votar Luiz Fux e a Carmen Lúcifer. A primeira turma do Supremo já tem a maioria para apoiar a decisão do ministro Alexandre de Moraes de impor medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então ele manda prender, depois ele faz uma reunião para dizer assim, quem quer prender o Bolsonaro põe o dedo aqui. É isso que ele tá fazendo. Ele mandou prender e agora é lógico que o Cristiano Zanin seguiu, que o Flávio Dino seguiu as ordens, porque eles são indicados do pudim de pinga, do descondenado, do vagabundo que saiu da cadeia e está na presidência e enfiou a gente nesse buraco que estamos vivendo agora. Em seu voto, Dino diz que havia possibilidade concreta de fuga de Bolsonaro. Meu Deus do céu, Bolsonaro vai fugir. Encontraram 14 mil dólares na casa dele, pouco mais de 60 mil reais ele ia fugir. Ele ia pro Mandaqui. Então, gente, é um absurdo. Você não pode ter mais dinheiro em casa, que agora é crime. Se ele tivesse que fugir, ele não teria nem voltado dos Estados Unidos quando o pudim de pinga tomou posse. Como é que o Bolsonaro ia fugir? Ia ter um plano de fuga. Se ele quiser fugir, ele fugia de ônibus aqui para o Paraguai. Não tem cabimento nenhum. Ia para a Argentina. Então, é um circo que a imprensa arma que é absurdo. Então ele diz que havia possibilidade concreta de fuga de Bolsonaro. Por sua vez, o periculum in mora se evidencia na possibilidade concreta de fuga em face do estreito relacionamento do governo estrangeiro, bem como do perigo da continuidade delitiva consistente na articulação dolosa e consistente nos novos atos e manifestações que visam coagir as funções constitucionais desse STF, interferindo ilegalmente em julgamento em curso com dano irreparável à soberania nacional. Olha a narrativa. Nada disso é legítimo. E tudo isso fora da lei, tirado novamente do orifício corrugado lombar do Flávio Dino, do rocambole do inferno, como ele mesmo se refere, a ele mesmo como rocambole do inferno, que diz que para a mulher dele ele não é rocambole do inferno, ele é rocambolinho de chocolate. É uma coisa asquerosa o que nós estamos vivendo aqui nesse país. Hoje é o Bolsonaro, amanhã poderá ser você, né? Então vamos ver o que o Bolsonaro falou do pendrive que foi encontrado pela Polícia Federal lá no banheiro dele. Presidente, sobre o pendrive apreendido na casa do senhor. Olha, uma pessoa pediu para ir no banheiro, eu apontei o banheiro e voltou com o pendrive na mão. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Eu não tenho nem laptop em casa para mexer com pendrive. A gente fica preocupado com isso. Se ela tivesse algo comprometedor, eu não sou bandido. Se tivesse, estaria lá à disposição? Não tenho a menor ideia. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Não estou sugerindo nada. Eu acho que eu estou surpreso. Vou perguntar para minha esposa se o pendrive era dela. E aqui na sala do senhor, na sede do PL? Vieram aqui, não sei o que pegaram aqui, não sei. Na vez passada, tiveram aqui e pegaram um calhamaço de papéis meu que era a memória do governo. Tá? Tudo que ia fazer em qualquer estado, uma entrevista com vocês, ia lá, perdi essa fonte aí.
Presidente, Então fica a dúvida aí, né? Porque é o seguinte, quando tem uma busca e apreensão em casa, alguém tem que acompanhar a polícia, né? Eu tô achando muito estranha essa alegação da Polícia Federal, afinal de contas, como é que vai no banheiro e volta com o pendrive na mão, né? Muito esquisito isso aí. E o Bolsonaro realmente não tá sabendo disso, ou pelo menos ele fala que não sabe. Mas tudo pode acontecer num país em que a gente vive, onde onde as funções do Congresso, novamente eu falo, foram excluídas, foram sancionadas, e agora abre-se precedente, né, para o STF vetar qualquer lei aprovada no Congresso. Afinal de contas, o STF teve vários votos, né? É lógico que não, ninguém vota em ministro do STF. A gente vota no Congresso, a gente vota nos deputados para eles fazerem alguma coisa, mas a gente vê, como eu falo, esses deputados, um bando de lixo, só vão começar a se movimentar e pensar em fazer alguma coisa depois que a água está batendo na bunda e estourou, né, o cano de esgoto. Agora eles vão tentar fazer alguma coisa. Eu tenho nojo do Congresso, eu tinha ainda uma admiração pelo Nicolas, pelo Van Hatten, mas a gente vê que eles só latem e não fazem nada. O STF assumiu todas as prerrogativas desses inúteis. A gente pode chamar exatamente esse pessoal de inútil. Então, como ficou determinado pela Chandelle, né, pela Alexandra de Moraes, o Bolsonaro vai ter que usar uma tornozeleira eletrônica, uma decisão também sem pé nem cabeça. Eu não vi o Bolsonaro ser condenado em nenhum dos processos que ele está. Por enquanto ele é réu naquele processo teatral da tentativa de golpe, mas não existe motivo nenhum para o Bolsonaro usar tornozeleira eletrônica, né? A gente tem aqui, ó, Bolsonaro alvo da PF, veja como funciona a tornozeleira eletrônica. Determinação do STF para o Bolsonaro usar tornozeleira eletrônica reacendeu a atenção sobre o uso do dispositivo aqui no Brasil. Criada para monitorar presos fora do sistema prisional, a tornozeleira é hoje uma das principais alternativas à prisão em regime fechado. Ela foi utilizada por condenados da Lava Jato, agressores impedidos de se aproximar das vítimas e investigados com medidas cautelares, né? Então a gente está vendo aí uma ordem arbitrária de colocar uma tornozeleira eletrônica numa pessoa que nem foi condenada. Não há decisão condenatória contra a Jair Bolsonaro. E ele está numa prisão, num regime semiaberto, inclusive tendo que usar aí a tornozeleira eletrônica. Ele não vai poder sair de Brasília, ele já tem o seu passaporte apreendido pelo STF, e agora a gente realmente pode dizer que tudo isso é o Alexandre de Moraes finalmente dobrando a aposta contra Donald Trump. Donald Trump que está exigindo taxas malucas aqui do Brasil e confessou, né? Donald Trump já disse que essas taxas estão sendo impostas também pelo STF estar perseguindo Jair Messias Bolsonaro. É uma perseguição sem sentido, é uma caça às bruxas, como falou Donald Trump, e essa perseguição teria que parar agora. O Eduardo Bolsonaro disse que realmente essas sanções das taxas foram por conta da perseguição que o STF está fazendo, não só no Jair Bolsonaro, mas como todos aqueles em volta do Jair Bolsonaro, né? Os seus ajudantes de ordens na época do governo, generais, enfim, todos que trabalharam com Jair Bolsonaro na época que ele foi presidente. E a gente fala, né, não é possível isso estar acontecendo aqui no Brasil, e o Donald Trump também acha que não é possível porque não é interessante para os Estados Unidos. Nós temos um país de dimensões continentais, parceiro dos Estados Unidos há décadas, né, há 100 anos, e se transformando num regime socialista. Além disso, é super perigoso para os negócios aqui do Ocidente. É uma pena, porque o Lula está jogando no lixo dezenas de anos de parceria dos Estados Unidos
com o Brasil. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha, compartilhar este vídeo com quem você gosta, com quem você não gosta. E daqui a pouco a gente volta. Muito obrigado. Até já.